A gente tem pouco tempo para tratar de um assunto tão extenso no Novo Testamento, embora pareça que não, mas tem muito assunto no Novo Testamento relacionado a esse tema, né, do presbitério ou os presbíteros. E isso é algo extremamente fundamental na igreja. E que hoje a gente tem muita confusão no meio dos irmãos, né? Porque a gente tem um conceito que veio muito da tradição, um conceito que veio muito, né, depois deturpado na história da igreja. Mas assim, a nossa responsabilidade é buscar diante do Senhor o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra do Senhor reserva para nós com relação a esse assunto. A gente tem que voltar à palavra, né? Então, assim, o conceito que eu quero ver com os irmãos não tem nada a ver propriamente com a tradição cristã. Não tem nada a ver com o conceito que você, por exemplo, vai num dicionário e você escreve lá, escreve não, né? Você busca lá a palavra presbítero, bispo, pastor, o que um dicionário vai te dizer? Porque, na realidade, nós precisamos entender o que a palavra de Deus, né, e notadamente no Novo Testamento, que diz a respeito desta verdade, desse tema. E assim, o que eu quero propor com vocês aqui nessa manhã, pelo pouco tempo que nós temos, é assim fazer um sobrevoo, né? Ter uma visão panorâmica, passar rapidamente por cima e a gente poder caminhar. E talvez nas próximas reuniões que a gente puder ter, aí a gente dá um foco mais específico em algumas coisas. Mas agora vamos assim, ter aquela visão geral, né, de cima, olhar de cima, uma visão panorâmica, e depois a gente dá um foco em algumas coisas que talvez sejam necessárias num próximo encontro que a gente tenha, né? Quando nós falamos em questão de presbítero, presbitério, né, a gente está falando numa questão de administração, numa questão de governo de Deus na igreja. E quando nós falamos em governo, né, a gente está ligado muito também à questão da autoridade. Mas assim, a gente precisa ir lá no Novo Testamento e ver como é que Jesus estabeleceu essas coisas para nós, né? Porque senão a gente vai ficar, como eu estava dizendo no início, com o conceito da tradição ou o conceito secular do que é uma liderança, do que é governo, e a gente pode ir num caminho totalmente fora da vontade de Deus, né? Se eu sou um líder, talvez numa instituição, aí a minha conduta e a forma de, nessa instituição, eles verem a liderança, pode ser diametralmente oposta à forma que o Novo Testamento nos diz, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão do governo. O que Deus estabeleceu nessa questão de governo? Qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor Jesus, né, no tempo que ele andou aqui, ele treinou os seus discípulos, né, treinou os seus apóstolos? O que o Senhor Jesus falou com eles a esse respeito? A gente talvez começasse daí, a gente começa a entender um pouco, para depois a gente chegar lá na questão do presbítero, né? Então a gente tem que passar por algumas coisas e depois a gente chega lá. Eu queria começar lendo em Marcos, no capítulo 10, no versículo 32. Olha, eu não sei como é que vocês preferem, mas se quiserem interromper, eu estou à vontade, apesar de que o nosso irmão está gravando. Eu não sei se vocês preferem que eu fale, no final aí a gente tem perguntas e respostas, você prefere? É melhor, então fica mais produtivo, porque depois alguém vai ouvir a... Tá bom. Então eu vou fazer então essa visão panorâmica e aí depois eu vou parar e aí a gente entra em talvez perguntas e respostas, ou se alguém de vocês quiser também ampliar o que a gente está falando, né? Então Marcos 10, 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões.
E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Preste atenção, o Senhor aqui, Ele está falando com seus discípulos agora, revelando para eles o que aconteceria em breve. O que o Senhor Jesus, o que aconteceria com Ele em Jerusalém, a respeito da sua morte, do seu sacrifício, o que estaria para acontecer? O Senhor acaba de falar isso com eles, da sua morte, e aí eles entram numa questão com o Senhor. Olha o coração dos discípulos. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Olha o coração dos discípulos, dos 2 primeiro, Tiago e João. O Senhor está falando da sua morte sacrificial, o que aconteceria com ele, e eles agora, logo em seguida, começam a pedir ao Senhor que os coloque à sua direita, à sua esquerda. O que significa isso? Estavam pedindo ao Senhor que os colocasse numa posição de autoridade, numa posição de liderança. Nos tempos de Jesus era assim, O monarca, ele tinha a sua posição, mas ele tinha junto a si 2 outros, que estavam numa posição um pouco mais baixa, mas sem ser o monarca, aqueles outros 2 eram os maiorais de todos. E os discípulos, os demais, eles se indignaram, não porque eles estavam falando aquilo, é porque eles também queriam essa posição. Irmãos, olha, esse é o nosso coração, às vezes um coração natural. O Senhor estava falando em dar a vida em resgate por muitos, e eles entram com esse assunto de buscar poder e autoridade, buscar posição. E aí, então o Senhor os chama e o Senhor faz essa pergunta: olha, é interessante que o Senhor não negou, dizendo que não teria à sua direita ou à sua esquerda, No reino vai ter. Mas o Senhor falou: olha, isso não é para mim, compete ao meu Pai. Mas o Senhor faz umas perguntas para ele, Jesus volta-se para eles e fala: olha, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado? Vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Eu acho que assim, eles naquela simplicidade, não, podemos, claro. Eles não estavam sabendo, acho que nem o que estava falando, naturalmente, Mas o Senhor estava falando para ele: olha, o cálice e o meu batismo, O batismo não era aquele batismo lá nas águas que o Senhor tinha passado, mas era aquilo que aconteceria com o Senhor.
O cálice que o Senhor beberia é aquele que o Senhor Jesus disse para o Pai, lá no Getsêmani. Né? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Senhor está falando, olha, essa questão de sentar à direita ou à esquerda, de ter autoridade, ela começa com tomar esse cálice. De ir, né, para a cruz. A questão de ter autoridade, ela começa em ser servo de todos. E o Senhor então começa a falar isso com seus discípulos. Ele fala dele mesmo, né? E o Senhor fala, olha, entre vocês não deve ser assim, ao contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai estabelecer para nós, assim, algo totalmente contrário àquilo que as pessoas no mundo natural buscam, né? A posição, né? O domínio sobre os outros. E Jesus fala, olha, nos maiorais dos governos são assim, mas entre vocês não é assim. Mas significa que não há entre nós a questão da liderança? Não é isso que o Senhor queria dizer também. Mas o que o Senhor está dizendo é que eles não deveriam estar buscando uma posição entre eles que fosse uma posição, né, que dominasse, uma posição que simplesmente os exaltasse sobre os outros. Mas que, ao contrário, eles deveriam buscar é ser servo de todos. E qual foi esse cálice que o Senhor Jesus tomou? Né? E ele falou para os discípulos, vocês podem tomar esse cálice? Né? Foi realmente de negar a si mesmo e aceitar a cruz. E isso significou a vontade do Pai. Então o cálice do Senhor Jesus foi fazer a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então quando a gente vai falar na igreja, irmãos, sobre a questão de autoridade, sobre a questão de liderança, a questão desse serviço no presbitério, ou nos outros ministérios móveis, né, que dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres, a gente tem que ter isso aqui em conta, em primeiro lugar. Entre nós não é assim como no mundo é. Entre nós é que cada um seja servo do outro. Entre nós é que cada um de nós tome esse cálice que é a vontade de Deus. Né? Entre nós tem que ser a posição, como Jesus falou, dar a vida em resgate por muitos. Então o Senhor estabeleceu isso desde o princípio com seus discípulos. Naturalmente, irmãos, acontece isso. E quando na igreja, né, a gente está andando de maneira natural e na carne, acontece todas as disputas como estava tendo entre os discípulos. Né? Tem dois que vão lá e pedem o Senhor, e no livro de Mateus diz, né, eles usaram até a mãe deles para ajudar também a pedir ao Senhor, né? Mas os outros 10, eles se indignaram. Mas não era porque aqueles dois estavam, né, fazendo um pedido de maneira até indevida ao Senhor, mas é porque eles também queriam. E os outros estavam saindo na frente. Então, quando na igreja, irmãos, a gente entra num modo natural e carnal, o que começa a acontecer? Todo tipo de disputa. Quando há muita disputa, irmãos, a gente está no reino natural. No reino natural. Mas entre nós não deve ser assim. Esse é o modelo do mundo. Entre nós é dar a vida em servir aos outros. É exatamente esse cálice que o Senhor colocou. Mas entre vós não é assim. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, se referindo a ele, o Senhor Jesus, não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, assim, eu acho que é muito importante que nós tenhamos esse conceito muito claro desde o princípio, de não almejar, sabe, autoridade sobre os demais, não almejar posição sobre os demais, mas, ao contrário, né, nos colocarmos como servo de todos, nos colocarmos como aqueles que querem servir, quer dar a vida em favor dos outros. Esse deve ser o coração, né, de cada um de nós, discípulos do Senhor Jesus, e é assim que o Senhor Jesus estabeleceu. Então, quando a gente pensa nessa questão de autoridade, na questão de liderança, vamos ter isso em mente, né? Não vamos perder isso de mente. E dito isso, irmãos, no Novo Testamento, o Senhor, né, pelo Espírito Santo, nós entendemos com clareza que o Senhor estabeleceu uma liderança entre os irmãos. Mas uma liderança baseada nesse princípio aqui do Senhor Jesus, né, que nós acabamos de ler. E nós vemos na igreja uma liderança que a gente poderia chamar assim, ela é uma liderança móvel e uma liderança que é residente. Uma liderança que é local e uma liderança que é extra-local. E em Efésios, no capítulo 4, então, o Senhor estabeleceu que Ele deu dons aos homens. E vocês se lembram lá que Ele deu 5 dons, né, chamados assim 5 dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Desses 5 ministérios, 4 deles são ministérios móveis. Estão se movendo entre, né, localidades, entre cidades, entre regiões, né? São os 4 primeiros aí, né? Apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Mas tem um que é o pastor, que ele é uma liderança que o Senhor estabeleceu na localidade. Ele é uma liderança residente. Mas tanto aquela liderança móvel quanto a liderança residente, o Senhor deu alguns princípios, né, para elas, para a liderança móvel se mover e para a liderança que é residente local permanecer ali na igreja e cuidar da igreja local. E quando a gente vai falar de presbítero, a gente precisa falar um pouquinho antes, irmãos, de apóstolos. Aqueles que o Senhor levantou como apóstolos. Então, queria dar uma passada rápida assim com os irmãos, né, nessa questão dos apóstolos antes. Vamos esquecer todos os conceitos de apóstolo, de pastor que a gente ouve por aí. Vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Imagine que você pela primeira vez está escutando esses nomes. Você está lendo o Novo Testamento como se estivesse lendo pela primeira vez. E aí a gente, né, vai perguntar, o que são apóstolos? Normalmente, a gente, na tradição cristã, por muitos anos e até séculos, né, os apóstolos eram algo como que se tivesse extinguido, ou ainda mais, né, alguns creram e praticaram que o seguinte, os apóstolos foram só aqueles apóstolos que acompanharam o ministério terreno do Senhor Jesus. E depois não teve mais apóstolos, com exceção de Paulo. Então muitos seguem essa tradição, né? E outros depois, não, olha, os apóstolos surgiram só na igreja no primeiro século, e depois disso nunca mais teve apóstolos. Mas a gente precisa ir lá na palavra e entender algumas coisas. Quando o Senhor Jesus fala que Ele deu dons aos homens, né, e concedeu esses 5 ministérios que nós falamos, lá diz que o Senhor vai fazer isso, né, que aqueles ministérios foram dados para o aperfeiçoamento, ou em outras tradições, para equipar os santos, e diz lá até quando isso tem que acontecer. Lembram lá? Até, tem uma palavra lá legal, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e a estatura, né, do varão perfeito. Então,
Eu pergunto, isso já aconteceu? Então o Senhor vai continuar dando. Vai dar esses 5 ministérios. Então, irmãos, os apóstolos foram dados à igreja. E eles têm uma finalidade, eles fazem parte desse ministério móvel, né? E é uma liderança móvel. O Senhor deu uma autoridade para eles fazerem certos serviços. E quando a gente lê o Novo Testamento, com esse olhar de apóstolos, você vai ver várias citações de apóstolos que não foram os 12 iniciais com Jesus. Então tem aqueles apóstolos antes do Pentecoste e os apóstolos depois do Pentecoste. Por exemplo, vamos lembrar de alguns nomes aqui. O mais lembrado de todo é Paulo. Paulo ficou muito evidente. Mas junto com Paulo, quem que foi constituído, apóstolo junto com Paulo? Barnabé. Barnabé, ele e Paulo, eles foram constituídos e se tornaram apóstolos. Imediatamente, quando o Espírito Santo separou a Barnabé e Saulo, eles começaram a fazer algumas viagens e imediatamente o Espírito Santo, através de Lucas, registra os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então esse é o reconhecimento. E depois nós a conhecemos bastante aí de Paulo, ele sempre se apresenta e diz que ele era um apóstolo, do Senhor Jesus, constituído pelo Senhor. Mas tem vários outros, que são citados. Por exemplo, em Romanos 16, 7 diz assim, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, Andrônico e Júnia, alguns acham que Júnia era até uma irmã, mas não vamos entrar nessa discussão agora, mas Andrônico e Júnia eram apóstolos também junto com Paulo, e vieram antes de Paulo. Em Gálatas, no capítulo 1, diz assim, Paulo diz assim, Gálatas capítulo 1, 18 e 19, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Foi para Jerusalém e ficou 15 dias com Pedro. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, ele veio a crer depois e se tornou um apóstolo. Não era só os 12, Tiago também. E a gente sabe, Jesus tinha alguns irmãos, na carne, vamos chamar assim, Tiago, José, Simão, Judas, Judas que escreveu o livro de Judas, era irmão do Senhor. Tiago, que escreveu, era irmão do Senhor. Mas nenhum deles, depois da ressurreição do Senhor, se dirige a Jesus como irmão. É bem interessante isso. Quando a gente vê os apóstolos movimentando, principalmente Paulo e sua equipe, ele diz assim, quando você pega 1 Tessalonicenses, quando ele escreveu essa carta, no primeiro versículo ele diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz sejam multiplicadas. Então, quem está escrevendo essa carta junto com Paulo, e ele cita nominalmente, é Paulo, Silvano e Timóteo. E mais à frente, então, no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer assim, também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora como apóstolos de Cristo. A quem ele está se referindo, apóstolos? A quem está escrevendo a carta, eram os 3. Os 3, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, considerado apóstolos. O Senhor Jesus, na carta à igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, o Senhor também fala assim, o Senhor tinha algumas coisas a favor daquela igreja. Uma das coisas que o Senhor tinha a favor dela era que Jesus diz assim, e que puseste à prova
aos que a si mesmos se declaram apóstolos e os achaste mentirosos. Eles não eram apóstolos. Ué, mas então, se fosse só os apóstolos que acompanharam o Senhor, não precisava testar, né? Ou precisaria? Não, todo mundo já conhecia. Mas eram alguns que se declaravam, e então eles colocavam à prova aqueles que se declaravam, e viram que eles não eram apóstolos, eles eram mentirosos. Se existisse apenas os apóstolos que acompanharam o Senhor, não precisava testar, né? Não precisava colocar à prova. Então, assim, no Novo Testamento, irmãos, há várias citações, né, de algumas pessoas que também eram apóstolos. E o livro de Atos é um livro assim como que sem conclusão. Vocês já perceberam isso? O livro de Atos ele fica como que assim no ar, está sem conclusão. Por quê? Porque a história da igreja continua. Os atos dos filhos de Deus continuam. Então, aquele movimento do início que ficou registrado no Novo Testamento, a vontade de Deus é que isso continue. E o Senhor deu essa promessa, e o Senhor está dizendo que Ele que deu alguns para, né? E é até que cheguemos à unidade da fé, ou à estatura também de varão perfeito. Até a volta do Senhor, o Senhor vai estar dando esses ministérios, e entre eles os apóstolos, para a edificação do corpo, para aperfeiçoar os santos, para equipar os santos para o seu serviço. E como é que depois do Pentecostes, porque antes o Senhor Jesus nominalmente escolheu seus apóstolos, mas depois, como é que depois é estabelecido, ou como é que depois surgem os apóstolos, esses irmãos que têm esse encargo de Deus, essa autoridade para fazer esse trabalho? Como é que surge, né? A gente tem claramente estabelecido lá como é que foi que Paulo e Barnabé surgiram como apóstolos. E aí vamos dar uma lida lá, irmãos, em Atos 13. Atos 13, a partir do versículo 1. Olha só que interessante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, na igreja de Antioquia, uma igreja local, não é? Tinha os ministérios ali, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que coisa maravilhosa aqui. Os irmãos estavam ministrando ao Senhor. Esses ministros, né, profetas e mestres, estavam juntos, ministrando ao Senhor naquela igreja. Eles eram daquela igreja de Antioquia, estavam lá. Eram residentes ali. Enquanto estava ministrando ao Senhor, o Espírito Santo disse a eles. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, quando era jovem, eu ficava lendo isso, eu ficava imaginando, como é que o Espírito Santo falou, né? Como é que é isso? Eu ficava um pouco perplexo, né? E às vezes alguns de nós, passam os anos, a gente fica imaginando, né, que seja de uma forma assim, muito mística, né? Como é que foi que o Espírito Santo falou para eles? Não tem outra forma a não ser como, irmãos? Através desses irmãos. Tinham 5 ali, tinha profetas entre eles. E pelo ministério profético, o Espírito Santo falou a eles.
Separe-me, Barnabé. É o Espírito Santo que está falando, mas usando os irmãos. Não tem outra forma de Deus operar, irmãos. É claro, a gente não vai limitar o Senhor, dizer que absolutamente não tem, mas esse é o modelo normal que nós vemos no Novo Testamento, né? O Senhor em cooperação conosco, fazendo as coisas. E aqui aqueles irmãos, né, receberam do Senhor uma palavra e era o Espírito Santo. Então, Lucas registrou aqui, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo que disse. Mas claro que usou um desses ministros ali. Né? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aqui, irmãos, começa, né, o ministério apostólico. Eram irmãos que já tinham o ministério de mestre e de profeta. Mas agora o Senhor, né, o Espírito Santo vai tomar esses irmãos que têm esse ministério e vai enviá-los. E quando eles então são enviados, eles começam esse ministério apostólico. O que significa a palavra apóstolo? Enviado, simplesmente. A palavra moderna e apóstolos é uma palavra que vem do grego, mas a palavra que nós usamos muito, né, que vem do latim na nossa língua, é missionário, aquele que é enviado. Então, apóstolo é aquele que é enviado. Por exemplo, o primeiro apóstolo citado na Bíblia, o primeiro apóstolo no Novo Testamento, quem foi? O Senhor Jesus. Ele foi enviado do Pai. Por isso o livro de Hebreus vai falar, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o apóstolo. Então ele foi enviado do Pai. Né? Depois teve os outros que o Senhor Jesus mesmo constituiu. Né? E o Senhor Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, apareceu aos seus discípulos, aqueles que, exceto Judas, né, eram 11 agora, e o Senhor falou com eles, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Né? Então o apóstolo é aquele que é enviado em nome de Deus para fazer a obra de Deus. Então aqui o Espírito Santo, né, disse para eles, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Há uma obra a ser feita. Há uma obra que foi dada a esses irmãos que tinham já um ministério profético e de mestre para ir fazer. Né? E aí, aqueles irmãos jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, os despediram. Quem constituiu Barnabé e Saulo, e que depois passou a ser chamado Paulo, como apóstolos, foi a igreja em Antioquia? Não. Quem constituiu Barnabé e Saulo como apóstolos foram os ministérios que estavam ali reunidos? Não. Foi o Espírito Santo. Mas para que se manifestasse a vontade do Espírito Santo foi através destes irmãos. Os irmãos falaram, Paulo e Barnabé se submeteram, provavelmente, né, com toda certeza, né, porque ninguém pode fazer nada se não tiver convicção interior. Quando aqueles irmãos falaram da parte do Espírito Santo, eles receberam e testificaram nos seus corações que era aquilo que era a vontade de Deus para eles. E eles se submeteram aos irmãos. E os irmãos, então, orando e jejuando, impuseram as mãos. E aqui, irmãos, a imposição de mãos ela é muito importante. É um assunto, né, que diz lá, é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Aqueles 6 princípios que tem lá no livro de Hebreus, capítulo 6, né, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos no plural e imposição de mãos.
imposição de mãos é algo básico, mas que nós, né, na história dele, perdemos, e muitos, né, nem sabem o que significa, para que serve. E é uma coisa básica, fundamental, que a gente nem às vezes pratica. Mas os irmãos aqui, então, eles impuseram as mãos. Por quê? A imposição de mãos, uma das coisas que significa é identificação. Nós nos identificamos, dizemos que somos um. A outra, e aí é o que mais a gente vê no Novo Testamento principalmente, também muito no Antigo, mas no Novo, nós estamos falando do Novo agora. A imposição de mãos representa a comunicação de algo que vem de Deus. Por exemplo, Paulo diz para Timóteo, né? Olha, não seja negligente com o dom que você recebeu pela imposição de mãos. Muitos dons podem ser transmitidos pela imposição de mãos. Paulo orou e impôs as mãos sobre os irmãos em Éfeso e eles receberam o batismo no Espírito Santo. A imposição de mãos é usada para também curar as pessoas, para ministrar cura, né? Então, aqui eles impuseram as mãos, se identificando com aqueles irmãos e encomendando àqueles irmãos a graça de Deus para a obra que eles tinham que fazer. Quando, né, os irmãos impuseram as mãos, os irmãos estavam se identificando, estavam unidos a eles, estavam dizendo, nós estamos com vocês, e os, né, encomendaram ao Senhor. E certamente que quando impuseram as mãos, aquilo que os irmãos, os outros 3 irmãos, né, porque eram 5, 3, provavelmente reuniram a igreja também de Antioquia, e talvez tivesse mais irmãos, mas pelo menos esses ministros aqui, que eram 5 lá, né, os 3 impuseram as mãos, e aquilo que eles tinham do Senhor, provavelmente, né, foi comunicado também àqueles 2, né, Barnabé e Saulo, para eles irem para a obra. Mas não devemos esquecer nunca, foi o Espírito Santo que constituiu esses 2 para esta obra. Não foi a igreja local, mas a igreja local, através desses ministros, reconheceram aquilo que o Espírito Santo está fazendo e também os enviaram, né? Eles foram, né, conduziram aqueles irmãos, né, na presença do Senhor, através desse gesto de oração, jejum e imposição de mãos. Encomendaram os irmãos e como que os enviaram junto com o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que constitui, né? E Paulo, ele vai falar várias vezes isso dele mesmo, né? Que ele foi constituído não por homem algum, mas pelo Espírito Santo, por Deus, pelo Senhor. Ele tinha essa convicção, não é? E é interessante que Paulo começa, né, com Barnabé, depois há um problema entre eles e eles se dividem, e aí Paulo escolhe Silas e Barnabé fica com João Marcos e vão para a obra, mas no andar, né, do ministério de Paulo, chega um momento que ele quer trazer gente para a equipe dele, né? Ele sente a necessidade de ter mais gente nessa equipe apostólica. E aí ele escolhe uma pessoa, não sei se vocês lembram, Timóteo, né? E diz lá em Atos 16, no versículo 1, diz assim, ó, Timóteo tinha o bom testemunho local, né? Ele tinha esse bom testemunho local. Diz assim, ó, Paulo chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, ou seja, ele tinha um bom testemunho local, né? Qualquer irmão que queira, que imagine, né, fazer essa obra apostólica, a primeira coisa que tem que existir, irmãos, é um testemunho local antes. Se não tem um testemunho local, esqueça, irmãos. Como é que vai sair se não tem um testemunho local? Mas Timóteo tinha um testemunho, né, local. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, etc. Bom, essa é a história lá. Mas eu queria chamar a atenção disso. Timóteo foi agregado a essa equipe de Paulo, e ali ele começou esse ministério apostólico junto com Paulo,
como até um aprendiz de Paulo. E às vezes acontece isso, de alguns irmãos mais novos, né, são colocados nessa equipe e eles vão sendo treinados por aqueles outros. São iniciantes, mas são reconhecidos. Mas o fato é que, à medida, né, que essa equipe precisou de mais irmãos e eles precisaram de outros irmãos, a forma bem natural e prática é que, primeiro, na localidade, aquela pessoa já tinha um bom testemunho. Né? Então, se alguém não foi provado, se alguém não tem um bom testemunho, onde ele congrega, na localidade que ele está, e ali ele não serviu os irmãos, irmãos, eu diria que é quase impossível de que essa pessoa esteja qualificada para sair, não é? Para fazer essa obra. Ele precisa ser primeiro aprovado, né, no local, precisa ter o testemunho dos irmãos, etc. E assim foi então continuar. Então, eu estou dando esses exemplos só para dizer isso. Olha, primeiro quem constitui é o Espírito Santo, a forma que ele, né, quer, é a soberania do Espírito Santo. Né? Mas o Espírito Santo usa os irmãos, usa outros ministros, né? Usa aqueles irmãos que estão na localidade. Os irmãos estão aqui servindo na localidade. Aqui no Rio de Janeiro os irmãos podem estar servindo. Então, entre os irmãos, aqueles que têm o ministério da palavra, né, entre os que são chamados, né, presbíteros ou pastores ou bispos entre os irmãos, podem estar reunidos num certo momento e soberanamente o Espírito Santo pode dar essa direção de que alguns irmãos precisam ser separados para a obra. Então esse é o método normal, né, que aconteceu no Novo Testamento. Agora, qual é o trabalho, né, principal dos apóstolos? O principal trabalho deles é estabelecer igrejas. Né? Paulo chegou onde nem havia sido pregado o Senhor Jesus, pregou e iniciou ali uma igreja. Surgiu vários irmãos. Então, uma das tarefas dele é plantar igrejas, né, estabelecer as igrejas. Uma segunda atribuição do apóstolo, né? Estamos falando assim muito de modo geral, viu, irmãos? A segunda é colocar em ordem as igrejas que já existem. Né? Por isso que Paulo vai dizer, né, para Tito, ó, te deixei em Creta para você colocar em ordem algumas coisas, né? Para colocar em ordem, porque não estava em ordem. E uma das coisas que não estava em ordem lá em Creta era o quê? Que os irmãos ainda precisavam de ter o reconhecimento daqueles que seriam os anciãos, os presbíteros naquela igreja. E Paulo dá ali para Tito as instruções de como ele deveria checar para quando a igreja agora fosse estabelecer esses presbíteros, esses anciãos. Mas fazia parte, né, isto fazia parte de colocar em ordem algumas coisas. Então, quando a gente não tem muito claro, irmãos, numa assembleia, não tem estabelecido ainda, não tem reconhecido, vamos chamar assim, os presbíteros, ainda está faltando algumas coisas para pôr em ordem. Né? A ordem ainda não está completa. Faz parte de colocar ordem na casa de Deus, ter o estabelecimento daqueles que Deus separou para este serviço. Né? O reconhecimento. Talvez a melhor palavra a gente dizer é o reconhecimento, né, daqueles que o Senhor estabeleceu. E uma das características, né, dos trabalhos dos apóstolos é que sempre eles trabalharam em equipes. Você não vai ver no Novo Testamento apóstolo trabalhando sozinho, como um franco atirador. Você não vai ver isso. E se você vê hoje, irmãos, entre o povo de Deus, alguém que está sozinho, sempre sozinho, não é saudável isso. Muitos irmãos podem ser muito queridos, irmãos, eles têm realmente a graça de Deus, têm os dons, têm os ministérios, mas não é saudável trabalhar sozinho. O que vai acontecer, irmãos, é que lá na frente vai ter algum problema.
Porque nenhum de nós foi chamado para exercer o nosso serviço sozinho. Nós precisamos de outros para nos equilibrar. Nós precisamos de outros irmãos para nos ajudar. Nós temos que caminhar juntos, né? E é assim que o Senhor estabeleceu. Então, nesse ministério move, que é dos apóstolos, o Senhor estabeleceu pluralidade. Então, quando o Espírito Santo separou, a partir de Antioquia, daquela igreja local, ele não separou só Paulo ou só Barnabé, ele separou Barnabé e Paulo. E nós vamos ver isso também, né? Por exemplo, a partir de Jerusalém, tinha a equipe apostólica lá já tinha os 12, né, que o Senhor já deixou, era 11, depois colocaram um no lugar de Judas, então tinha os apóstolos. E é interessante que ali no livro de Atos a gente vê dois movimentos. Você vê um movimento, né, da equipe de apóstolos a partir de Jerusalém, e principalmente através de Pedro e João, saíam e voltavam. E você vê o movimento, né, de uma equipe apostólica também de Antioquia. Paulo e Saulo saíram de lá, foram e voltaram, né? E depois Paulo e Silas saíram dali, e Barnabé e João Marcos saíram dali também. Há um movimento, né? Parece que o movimento era a partir de Antioquia e também a partir de Jerusalém. Mas sempre de equipes. Ninguém isoladamente. Então, assim, esse é até um ponto, né? Que na igreja local, os anciãos, os presbíteros, os pastores locais, eles precisam estar atentos a quem está recebendo, né? Como é que é esse irmão que se diz apóstolo, né, obreiro? O pessoal tem medo de falar apóstolo, mas usa o nome obreiro, né, que é a mesma coisa hoje para nós, né? É igual o pessoal também tem medo de falar presbítero e os irmãos responsáveis, como se os outros fossem responsáveis, né? Todos, né? Tem que ser responsáveis. E a gente precisa usar os termos que estão no Novo Testamento, irmãos. A gente não precisa ter medo de encarar aquilo que está no Novo Testamento, porque aquilo é que deve ser, né? E não inventar, né? E hoje as coisas estão muito complicadas, né? E um dos pontos que é importante, eu vou fazer um parênteses aqui, que é importante notar é que nenhum dos ministérios, eles são títulos. Nenhum desses serviços são títulos, irmãos. Então você não vai ver nenhuma vez dizendo assim, o apóstolo Paulo, não, Paulo, apóstolo, sempre depois, não o título. Hoje nós estamos lidando, né, no meio da cristandade, sempre com muito título, né? As pessoas querem o título. Então, o pastor fulano, pastor Renato, pastor Renato, pastor Renato, né? Os irmãos chamam, né? Pastor, 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 né? Então tem título, mas, irmãos, não há título na palavra, é uma função, não é um título, não é uma posição, é uma função. Então a gente precisa, sabe, dar conta disso e cuidar disso. É claro que às vezes fica até meio desgastante, chega, não, né, irmão, não precisa me chamar de pastor, não é pastor, né? Deixa, você até fica cansado, né? Deixa, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, não, eu tenho a função de pastor, e às vezes as pessoas chamam as pessoas de pastores, mas ele não é nem pastor também, né? O ministério dele é mestre na palavra, ou evangelista, né? Então, assim, a gente tem que sair dessa tradição, né, e voltar para a palavra. Não é título, mas é uma função, né? Quais eram, irmãos, assim, no Novo Testamento, as credenciais de um apóstolo, né? Quando, por exemplo, a igreja de Éfeso testou aqueles que se diziam apóstolos e viu que eles não eram, quais foram os critérios que provavelmente os irmãos ali em Éfeso, né, eles usaram para discernir se aquelas pessoas eram ou não? O Novo Testamento tem que dar-nos algumas dicas para isso, né? Então, quais são as credenciais de um apóstolo? Uma delas é essa, a gente está vendo que ele precisa ser alguém que trabalhe em equipe, né? Ele precisa ter esse trabalho. Se está trabalhando sozinho, não está adequado. Ele precisa melhorar isso, né? Mas tem alguns assim que são muito claros. Hoje, se a gente quer dizer que realmente a pessoa tem o ministério apostólico
E nós estamos falando de aquilo que é ideal, né? Aquilo que é ideal. Às vezes a gente está longe do ideal, mas a gente tem que caminhar para lá. A palavra de Deus, o nível dela está aqui. A gente está aqui, mas a gente tem que buscar chegar lá. Então, quais as credenciais, né, do apóstolo? Tem algumas coisas, mas uma delas que Paulo diz dele mesmo, né, quando ele foi desafiado no seu ministério, ele diz, deixa eu ler um verso, por exemplo, 2 Coríntios 12, 12, ele diz assim, olha, pois as minhas credenciais de apóstolo, 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Agora, como é que foram apresentadas essas credenciais? O que eram elas? Com toda a paciência. Olha só, o que diz aí a tradução sua, Silas? Efetuados entre vós em toda paciência por sinais, prodígios e milagres. Irmãos, o apóstolo do Senhor, né? E isso é hoje também, irmãos. Não acha que é só lá para o início da igreja. Não. Se alguém ele tem um ministério de apóstolo, o Senhor vai testificar o apostolado daquela pessoa. Com quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então, Paulo está dizendo, olha, as credenciais do meu apóstolo, vocês viram. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo e vocês viram através das credenciais. Então, irmãos, esse é o padrão das Escrituras. Esses sinais acompanharão aqueles que creram. Lembram lá em Marcos 16? E lá diz o seguinte, que os apóstolos... Leia para mim, por favor, aí, Silas. Marcos 16. Marcos 16. A partir do versículo 18. Pode ler. Pegarão em serpentes com as mãos. Desculpe, lê o 17 também, 17. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19 e 20 também. E assim o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido acima no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles saíram e pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que os acompanhavam. Aleluia. Os apóstolos saíram, irmãos, e começaram a pregar a palavra. E nesse trabalho de sair e pregar a palavra, o que está dizendo? Que o Senhor cooperou com eles, aleluia. Deus cooperou conosco, irmãos. Maravilhoso, não? Você sai e o Senhor vai cooperar com você. Isso é muito bom. Mas nesse caso específico aqui dos apóstolos, então Paulo está dizendo, olha, eu fui entre vocês, e as credenciais do meu apostolado foram notadas entre vocês, com sinais, prodígios e maravilhas. Porque é isso que acontece. Quando aqueles que são enviados vão, o Senhor confirma a palavra dele com sinais. Isso é para hoje. Isso não era só lá para aquela época. O sobrenatural é uma credencial do apostolado, irmãos. E Deus vai dar sinais. O Senhor vai usar aqueles irmãos que têm esse ministério apostólico com sinais. Alguém que é apóstolo, se diz apóstolo, ainda não
tem essa realidade no seu serviço, ainda não é um apóstolo adequadamente segundo o Novo Testamento. Embora possa ter muitos frutos, né, no seu serviço, mas ainda é inadequado segundo essas credenciais que a palavra de Deus está dizendo. E todo irmão que o Senhor o chama para isso, né, certamente o Senhor vai confirmar o seu trabalho através de sinais. É claro que alguns irmãos, eles são muito mais usados do que outros, e a gente não sabe a razão disso. Por um lado é a soberania de Deus, por outro lado pode ser que a pessoa busque mais o Senhor. De alguma forma, alguns irmãos, né, eles são usados, por exemplo, a palavra de Deus fala lá no livro de Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, e usa a palavra, vocês lembram qual era a palavra? Extraordinários. Não é impressionante isso? O Senhor usava os outros também, mas está dizendo que pelas mãos de Paulo eram milagres extraordinários, né? Então, é claro que cada um tem uma medida de fé, cada um tem um nível, né, de fé, de serviço. Isso vai se mostrando, né, no ministério de cada um. Mas essa é uma característica, né? Essa tem que ser uma das credenciais, né, que é mostrado que a pessoa ela realmente tem isso. Paulo também vai falar isso novamente, vou ler mais só esse versículo aqui, ó, Romanos 15, sobre as suas credenciais. Versículo 18 fala assim, ó, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Agora ele diz, ó, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, por meio de sinais e prodígios, né, pelo poder do Espírito de Deus, que ele diz, ele realizou algumas coisas. E ele está dizendo que isso, né, esses sinais e prodígios, que confirmava a palavra que ele estava pregando, era para levar as pessoas à obediência. O que Cristo fez por mim para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios. Irmão, não sei se vocês já repararam, mas às vezes assim, você chega num lugar, e aí as pessoas não são cristãs, mas tem alguém enfermo, você ora com aquela pessoa, ela é curada. O que você acha que vai acontecer na hora? As pessoas vão abrir para ouvir a palavra. Então, os sinais, eles são importantes. Eu estava lendo um livro de um irmão, recomendo muito esse livro. Esse livro chama Descobrindo a Igreja, do irmão Derek Prince. E esse livro, você baixa ele gratuitamente. Eu tenho o PDF, depois quem quiser me fala, eu mando para vocês. Mas ele estava dando um testemunho, né, de que chegou um irmão, ele estava na África, ele ensinava a palavra de Deus, ele é o mestre da palavra, foi o mestre da palavra, porque ele já foi para o Senhor. Mas que ele não estava vendo muitos resultados nos alunos dele, né, na escola, que ele estava lá como missionário, e ele falou que fez o melhor, ensinava, mas até que chegou um irmão muito simples entre eles, com a viola, mal sabia tocar viola, diz ele, e queria pregar para os estudantes. Ele falou que pediu para pregar, e ele ficou na dúvida e tal, aí a esposa dele, não, vamos orar com eles, vamos ver como é que ele é, né? Aí só quando for orar, viu que o céu abaixou, né? Aí foi lá pregar para os irmãos. Milagres e sinais aconteceram. Aquela escola de estudantes, que ele já estava lá há alguns anos tentando ajudar os irmãos a melhorar, não acontecia muita coisa, mas depois daquilo, as coisas fluíram. E aí aquele irmão, esse irmão simples, né, ele tinha crido no Senhor numa cruzada do Osborne, T.L. Osborne, né? Quem conhece aí, que ele tem um livro muito famoso dele, né, Expulsando Demônios, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Aliás, muito bom livro. E aí aquele jovem, né, ele creu no Senhor e dali ele saiu então para pregar. E ele falou para o irmão Prince, é muito fácil de pregar o evangelho na África.
eu chego num lugar e pergunto se tem alguém doente entre eles. Aí eu oro pelos enfermos, Deus cura, então ali estabelece uma igreja. Ele começa a pregar. Então é assim, irmãos. Não pense que a gente hoje, sabe, está melhor do que a situação lá da igreja primitiva, que a gente com a nossa sabedoria, com o nosso jeito. Não, irmão, nós precisamos da manifestação do poder de Deus. É para hoje. Então, por sinais e maravilhas. O que esses apóstolos faziam? Né? Eles iam, pregavam a palavra na cidade. Né? Vamos usar o exemplo de Paulo aqui. Paulo e Barnabé, ou depois com outra equipe, eles anunciavam a palavra do Senhor e depois eles voltavam, às vezes passavam um tempo lá, e aí então eles eram usados para reconhecer aqueles irmãos que o Espírito Santo tinha levantado entre eles. Então, olha só o que diz aí, é importante que os irmãos comecem a... Eu vou dar tempo para vocês acharem, para vocês acompanharem. Atos 14. Que agora a gente tem condição já de, nessa panorâmica, chegando agora na questão dos presbíteros, né? Diz assim, Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora olha aqui o versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Essa tradução, às vezes, ela confunde a gente. Eleição parece que é vamos fazer uma votação, mas não era bem isso. A eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e Jesus os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo enviou a Paulo e Saulo, eles foram pregando a palavra, e foram em algumas cidades, está dizendo aqui, Listra, Icônia e Antioquia, pregaram, muitos discípulos surgiram, e depois de um tempo, diz aqui que eles promoveram em cada igreja a eleição ou a nomeação de presbíteros. E aqui chama atenção novamente, né? Cada igreja estabeleceram presbíteros. É interessante que não havia presbíteros naqueles lugares, e o Espírito Santo está dizendo aqui que era igreja. Ou seja, não é porque não tenha presbítero que não é igreja. Né? Às vezes a gente, não, ainda não é igreja. Não, mas é igreja, sim. Mas tem que colocar as coisas em ordem, mas é igreja. Paulo fala a Tito, olha, coloca as coisas em ordem, e uma delas é estabelecer os presbíteros. Mas era igreja. E o mais interessante, né, irmãos, quanto tempo deve ter nessa viagem de Paulo e Barnabé, deve ter transcorrido, quando eles pregaram o evangelho, as pessoas creram no Senhor e começaram ali a reunir, e quando eles foram lá e eles estabeleceram os presbíteros. Quanto tempo transcorreu aí? Quanto tempo vocês acham? Muito pouco tempo, irmãos. Talvez 6 meses, nesse caso aqui. Vamos exagerar assim, 1 ano. Em 1 ano que se transcorreu,
Eles estabeleceram aqueles que eram os anciãos, os presbíteros ali. E é interessante que quando eles pregaram lá em Listra, Icônio e Antioquia, eles não passaram um WhatsApp lá para Antioquia e falaram: irmãos, olha, muita gente creu aqui, manda uns pastores para cá. Eles não fizeram isso. Não existia, claro, né, o WhatsApp naquela época, mas não mandaram chamar ninguém lá de Antioquia para ir lá apacentar os irmãos. Pregavam, deixavam os irmãos lá, encomendavam os irmãos ao Senhor e a palavra da sua graça e ia embora. E depois de um tempo eles voltavam. E quando eles voltavam, eles viam o estado dos irmãos. E aí eles, junto com a igreja, reconheciam aqueles que o Senhor tinha levantado para esta função de presbítero, né, de pastor, né, e de bispo. E eles faziam isso. Agora, depois eles voltaram para Antioquia. E o que eles fizeram lá em Antioquia quando eles voltaram, irmãos? Isso é muito importante a gente observar que isso é muito educativo para nós. Para a gente ver como que os apóstolos se comportavam no Novo Testamento. Chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera e como abrir aos gentios a porta da fé. Ou seja, os irmãos saíram de Antioquia, os apóstolos, né? Fizeram a obra e voltaram. E eles ali então prestaram contas para os irmãos. Os irmãos não agiam independente da igreja local a qual suportavam eles. Os irmãos se submetiam àqueles irmãos na igreja local. Existe um conceito, né, que a gente precisa, vê-lo com cuidado à luz do Novo Testamento. Os irmãos, muitos irmãos, eles fazem uma distinção muito clara entre igreja e obra. E principalmente o irmão Atmani faz isso, né? Existe essa distinção, sim, aquilo que é da igreja local e aquilo que é da obra extralocal. Mas há uma relação muito grande, até eu diria uma inter-relação muito grande entre aqueles irmãos na localidade, aqueles irmãos que fazem um trabalho extralocal. Os irmãos que fazem um trabalho local, quando eles saem, são os irmãos da localidade que os encomendam ao Senhor. Que junto com o Espírito Santo, né, estão enviando esses irmãos, estão suportando esses irmãos. E aqueles irmãos, então, eles vão lá, fazem a obra, e quando voltam, eles voltam aqui e prestam contas para os irmãos. Falam daquilo que Deus fez, como é que fez, né? Os irmãos estão sujeitos. Não é do tipo aqui, eu estou aqui, Deus me chamou para ir para fora, eu vou e faço e pronto, eu vou e faço e volto, mas não tem nenhum vínculo aqui com os irmãos, isso não é saudável. Não deve ser assim, irmãos. Não é? Isso é um exemplo muito bom para nós. Não é? Então, os apóstolos, irmãos, eles pregaram, nasceram gente ali, né, do Senhor. Pouco tempo depois, estabeleceram aqueles que eram presbíteros. Essa palavra presbítero, né, como é que a gente entende, né? Mais uma vez, esquece os conceitos que tem por aí, mas no Novo Testamento existe uma pessoa, uma função na igreja, né, de liderança na igreja local, e que no Novo Testamento tem 3 nomes para essa mesma pessoa. Presbítero, que é ancião ou ancião. Presbítero é a palavra no grego, né, presbíteros, no grego, que traduzido é ancião. Bispo e pastor. Vamos ler. Aqui eu quero ler um texto grande e a gente ganha tempo fazendo isso.
Estou vendo aqui que eu tenho ainda 20 minutos, hein, irmãos? Atos 20. Esse texto aqui, ele é um texto muito importante para a gente compreender algumas verdades, né, com relação a essa questão nos presbíteros. Então, em Atos 20, 17, diz assim, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Quem está chamando os presbíteros aqui é Paulo, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, ou os anciãos, né, em algumas traduções, da igreja de Éfeso, né? Éfeso tinha, e lembre aqui, olha, sempre é importante a gente ir lendo com cuidado. Mandou chamar o presbítero? Não, irmãos. Os presbíteros, sempre plural, nunca singular, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, preste bem atenção, que aqui vai ser estabelecida uma verdade maravilhosa. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual os apóstolos vos constituiu bispos, é isso? Não? Sobre o qual a igreja vos constituiu bispos? Não. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Agora, olha só, ele usa a palavra bispos, e lá no início está dizendo que ele mandou chamar quem? Os presbíteros. Ou seja, os presbíteros de Éfeso, eles também são bispos. É a mesma palavra. E diz aqui, ó, que vos constituiu bispos para fazer o quê? Pastoreardes a igreja de Deus. Eles são pastores. Então, presbítero, bispo e pastor, para a mesma pessoa, irmãos. Presbítero se refere à maturidade. A maturidade da pessoa. É que ele não significa maturidade cronológica, é claro, mas maturidade espiritual. Imagine você, quando Paulo e Barnabé pregaram naquelas igrejas, passou pouco tempo, foram reconhecidos os presbíteros ali, tinham passado-se, nós falamos aqui, 1 ano, vamos imaginar. E, no entanto, foram escolhidos. Quem eram os anciãos, os mais maduros ali? É que alguns entre eles, ainda que tivessem 1 ano de fé, naquele ano de fé, alguns se destacaram, o Espírito Santo trabalhou neles, eles permitiram o Espírito Santo trabalhar, e eles foram reconhecidos como os mais maduros entre os demais, com os demais. Então, o presbítero se relaciona à maturidade. Bispos se relaciona ao serviço, à função. Bispo significa supervisionar, fazer uma supervisão. Está supervisionando o serviço, né?
está olhando, né, de cima, né, vendo o que está acontecendo, né? Esse é um supervisor, é o bispo. Não é como temos hoje, né? Aí, bispo é um título, né? É uma hierarquia. Você faz uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Jesus falou, entre vós não é acima, mas hoje a gente está fazendo a pirâmide, né? Antigamente, na tradição cristã, todo mundo é chamado de pastor. Depois, não, agora vamos bispo. Não, bispo também não, vamos apóstolo. Mas eles usam esses nomes, as funções, como uma pirâmide, como um título, que não é da palavra. Mas, presbítero ancião, né, fala de maturidade, bispo fala do serviço, fala da função, e pastor fala de quê? Do dom que a pessoa tem. O dom que ela tem de apacentar. É o dom. Mas é a mesma pessoa. Então, esses três nomes, presbítero, bispo e pastor, é a mesma pessoa. Então, vamos seguir aqui, ó. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha, ele está falando até que não era só de fora, mas entre os próprios presbíteros, entre os próprios líderes. Entre vós mesmos, né? Dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando alguém quer fazer discípulo para si mesmo, irmãos, a coisa está muito ruim. Né? Eu tenho que fazer discípulo para o Senhor Jesus. Né? Mas aqui está dizendo, olha, arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo está falando aqui, né, que esses irmãos que eram os presbíteros ali em Éfeso, que eles deviam cuidar por eles mesmos e agora pelo rebanho. E uma das responsabilidades do presbítero, e aqui a gente já começa a entender o que um presbítero, né, qual é a responsabilidade dele, uma delas é vigiar. Porque vai vir lobos vorazes, né? Ou vir pessoas que vão levar e querer arrastar os discípulos após eles mesmos. Então, uma das funções, né, do presbítero, Paulo está estabelecendo aqui, pelo Espírito Santo, é que os presbíteros são os guardiões do rebanho de Deus. Uma das funções é guardar o rebanho do Senhor. É apacentar. Apacentar significa cuidar, prover. Né? O pastor leva, né, para uma pastagem boa, o pastor olha, né, se tem perigo disso ou daquilo, e o pastor principalmente guarda dos lobos vorazes. Esta é uma função do presbítero. É muito clara que Paulo estabelece aqui. A gente vai olhar, Pedro também, ele faz mais ou menos a mesma coisa que Paulo fala. Ele fala um pouco mais resumidamente, mas ele fala também da questão, né, do apacentar. 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1, Pedro vai dizer assim, ó, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, como eles. Olha que interessante. Pedro era presbítero. Ele era apóstolo, mas ele também era presbítero. Onde ele era presbítero? Em Antioquia? Não, onde ele morava, que era Jerusalém. Mas onde ele era apóstolo? Em Antioquia ele era apóstolo? Quando ele visitava Antioquia? Era.
era também em Jerusalém. A questão de ser presbítero é na igreja local, né? É ali naquela localidade. E ali ele era também, em Jerusalém, ele era presbítero com os irmãos. Além de apóstolo, de ter esse ministério apostólico, ele também era presbítero, ele era pastor ali entre os irmãos. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vocês, né? Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Então ele está falando para os presbíteros aqui, olha, a função dos presbíteros. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esta é a função primordial do presbítero. Apacentar o rebanho. Ser pastor do rebanho. Não como título, mas como uma função de serviço, né, irmãos? Não como posição, mas como Jesus falou, ó, entre vós não é assim, mas, sabe, servindo. Então, Pedro estabelece, né, com muita clareza isso aqui. Pastoreai, nas palavras de Paulo lá, né, que Deus, né, o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. Então, um presbítero, irmãos, quando é reconhecido como tal, o serviço dele principal é apacentar o rebanho de Deus no qual ele está inserido. Com todas as responsabilidades que existem no apacentamento. Né? Hoje talvez a gente não vai tocar nesse assunto em detalhe, mas quando lemos o Novo Testamento, quando a gente vê as figuras, né, do próprio Antigo Testamento, né, do que era um pastor, né, e a gente olha no Novo Testamento, a gente vai entender várias responsabilidades que decorrem de ser pastor. Mas vamos falar de modo geral hoje, né? A função primordial do presbítero é apacentar o rebanho de Deus. É cuidar da casa de Deus, administrar as coisas na casa de Deus. Né? Essas funções, irmãos, elas vão trazer, né, a edificação, o crescimento, o cuidado, e tudo aquilo que deve ter, né, como normal na casa de Deus, né, esses irmãos têm que estar cuidando para que isso aconteça. Tá certo? A liderança, irmãos, desses irmãos, né, que apacentam o rebanho de Deus na igreja local, que são os presbíteros, como eu disse, ela é sempre plural. E nunca deve haver a singularidade nisso. E até mesmo, irmãos, é claro que quando se tem alguns irmãos nessa posição, uns são mais crescidos do que o outro no Senhor. E às vezes alguns vão ser mais ouvidos. Mas ainda que aqueles sejam mais maduros, eles não podem, por eles só, quererem conduzir as coisas. E querer que os outros, né, aplaudam e sigam, né? Deem um amém. Não, numa decisão, por exemplo, na igreja local, todos aqueles que são presbíteros são igualmente responsáveis por aquela decisão. Né? Ainda que, como por exemplo em Jerusalém, eles tiveram aquele concílio discutindo aquele assunto, né, que levaram lá em Atos 15, a última palavra lá foi de um irmão lá, lembra qual foi? Tiago, né? Porque às vezes, naquela situação, o Senhor levanta um irmão que tem mais autoridade naquele assunto, tem mais maturidade, aquele irmão fala, mas a decisão é de todos. Pareceu o Espírito Santo é a nós, né? Então, apesar de que ele foi o irmão que trouxe a última palavra ali, a última ponderação, e ficou estabelecido aquilo, mas aquilo é uma decisão conjunta, né, dos irmãos, junto com o Espírito Santo, inclusive, né? Então, assim, sempre o plural. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o único que tem autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só o Senhor Jesus. Agora, o Senhor delega para nós. A autoridade não é nossa, é de quem? Do Senhor. Ele delega apenas. Por isso que o que nós fazemos é em nome do Senhor.
É como se ele estivesse fazendo. Mas a autoridade é dele. Ele é o cabeça da igreja. Nenhum de nós deve querer colocar-se no lugar do cabeça. Nunca pense que por ser reconhecido como presbítero, agora ele é o líder, ele é o cabeça e as pessoas estão indo após ele, irmãos. Isso é terrível. Aí começa o nosso fracasso, né? Mas não, nós temos uma autoridade delegada, a autoridade é do Senhor, e por isso temos uma liderança plural, corporativa, para que não aconteça que alguém fique ali, né, sendo colocado como cabeça que não é. Os irmãos, né, devem ser ensinados a respeito disso, mas aqueles irmãos que têm essa posição de presbítero, devem eles mesmos recusar qualquer coisa desse tipo. Né? Eles são irmãos que estão ali em liderança, mas debaixo da autoridade do Senhor Jesus. A autoridade é do Senhor Jesus, não é nossa. Temos autoridade delegada apenas. Ela não é nossa, é do Senhor. O Senhor é o cabeça. A gente tem que estar, né, alinhados com o Senhor. Sempre, irmãos, vai haver essa questão, né, do Espírito Santo atuando junto conosco. Então, o Espírito Santo é quem constitui os presbíteros, como nós lemos aqui, Paulo está falando, né, para os presbíteros em Éfeso. Mas ele fala para Tito, olha, né, falar em Tito, né, ele fala assim, ó, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. É Tito que vai constituir? Ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Mas humanamente falando, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai usar esses irmãos para reconhecer aquilo que o próprio Espírito Santo já fez. Então não é que o apóstolo chega aqui, poxa, tem um grupo de irmãos aí, eu acho que eu vou escolher esse aqui, que ele está mais alinhado comigo, entendeu? E vamos estabelecer isso. Isso é arranjo humano. Mas a questão é o Espírito Santo que levanta. Como é que o Espírito Santo levanta, né, irmãos? É algo, acho que natural, normal. Os irmãos, a igreja vai dando testemunho de um e de outro. As pessoas, por exemplo, está lá um grupo de irmãos, quando eles têm problemas, eles já começam a reconhecer quem tem o dom de apacentar. E vai lá buscar ajuda daquela pessoa. Alguém está enfermo, eles já olham assim, já vamos orar. Vai lá, pede aqueles irmãos para orar. Aliás, uma das funções do presbítero é essa: está alguém entre vós enfermo, chame quem? Os presbíteros, né? Para ungir com óleo e ir lá e orar com o enfermo. Então, a igreja, irmãos, começa a dar testemunho daquelas pessoas. E quando ela começa a dar testemunho, esses irmãos que fazem esse trabalho apostólico, eles só, junto com a igreja, reconhecem. Então, quando constitui presbítero, é um reconhecimento daqueles que o Espírito Santo já deu testemunho deles. Não é algo humano, não pode ser humano. Não é, irmãos? Só que, às vezes, nós somos muito assim, duros, né, para saber quem realmente o Espírito Santo constituiu. Ou, às vezes, entre os irmãos, muitos estão disputando, igual o Tiago e João, junto com, né, estão querendo posição, né? E começa aquele negócio. Mas, irmãos, aí Paulo, pelo Espírito Santo, foi levado a dizer para Tito e para Timóteo quais eram as qualificações do presbítero, para que a igreja erre menos, talvez. Né? Às vezes, ainda com tudo isso, a gente às vezes comete erros. Né? A gente vê que algumas pessoas foram colocadas sem poder estar naquela posição. Mas, então, olha só, tem o testemunho da igreja. E aí, tendo o testemunho da igreja, vamos ver assim, olha, agora nós vamos, né, querer reconhecer, mas olha, esses irmãos estão aqui, olha, estão sendo reconhecidos, mas vamos checar aqui com as qualificações que o Espírito Santo colocou.
é marido de uma só mulher, ele governa bem a própria casa, os filhos não são rebeldes, mas os filhos são, né, submissos. Porque se ele não sabe governar a própria casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Está dito lá. Olha, ele tem que ser sóbrio, não pode ser dado ao vinho. Ele pode beber vinho, mas não pode ser dado ao vinho, né? Embriagado, né? Sempre beberrão, né? Não pode. Não é? Hospitaleiro, dado ao bem, né? Então, tem ali as qualificações, né? 1 Timóteo 3, né? E também Tito, capítulo 1. Na próxima oportunidade a gente vai passar por elas, mas tem lá aquelas qualificações. Então, quando vai reconhecer, tem que ver se aqueles irmãos estão atendendo aquelas qualificações. Se eles, né, trazem aquilo. Agora, irmãos, quando a gente olha para aquelas qualificações, a gente faz assim, misericórdia, quem vai atender isso, né? Mas aquilo é o ideal do Espírito Santo, irmãos. Não é perfeição. Por exemplo, ela diz que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E vai dizer as qualificações. Uma delas é que ele seja irrepreensível. Quando a gente olha, meu Deus, quem é irrepreensível, né? Não é uma coisa fora do nível normal, irmãos. É irrepreensível alguém que ele, por exemplo, ele erra, mas ele vendo o que errou, ele mesmo reconhece o erro. Ele não é a pessoa que não se sujeita a uma repreensão, né? Ele é irrepreensível, mas ele tem uma vida, né, correta, santa, não significa que ele não vai tropeçar, né? Então, mas ali tem as qualificações. Agora, alguém quer aspirar ao episcopado? Paulo está dizendo, olha, excelente obra almeja. Mas Jesus está dizendo, olha, você quer estar nessa posição do episcopado? Nas palavras de Jesus para os discípulos, olha, tem que ser servo de todos. Olha, tem que tomar o cálice. Tem que seguir nesse caminho da cruz. Tem que morrer para os outros viverem, né? Tem que ser servo de todos, dar a vida em resgate por muitos. Esse é o padrão, né, do Novo Testamento. Esse é o padrão para a igreja do Senhor, irmãos. É interessante que muitos irmãos que eles, às vezes, têm muita ambição de estarem numa posição de liderança, irmãos. Mas porque o coração deles, então, é um coração ainda, né, voltado para as coisas muito naturais. Os irmãos querem realmente a posição. E muitos irmãos que estão qualificados para assumir essa posição, muitos deles não querem, porque eles não querem, né, de maneira nenhuma se assenhorar, e às vezes receiam, né, de estar na posição dessa e ficar numa situação ruim. Então, para aqueles irmãos que são qualificados e que às vezes eles não querem posição, esses irmãos é que Paulo está incentivando. Excelente obra você almeja. Por favor, almeje isso, você tem qualificação, almeje, né? Então, assim, no mundo, irmãos, as pessoas, né, querem estar na posição de liderança por vários motivos naturais, da carne, etc, etc. Mas na casa de Deus, o nosso desejo deve ser de servir, de estarmos, né, numa posição de tomar a cruz e tomar o cálice, que é fazer a vontade de Deus. E claro, né, aqueles irmãos que o Senhor levanta, esses irmãos não podem ser covardes, né? Os irmãos precisam ter coragem e abraçar essa função, que é uma função muito árdua, muito dura, né? Você vai estar dando a vida mesmo. O nosso padrão é o Senhor Jesus, né? Você quer servir, então, mas se Deus tem te chamado, a gente não, né? Se Deus te chamou, você não pode ter muita escolha, você tem que aceitar. Só que alguns irmãos acham que são chamados e eles não foram chamados. Quando você vai lá e vê as qualificações, né? E aí a igreja precisa dar esse testemunho, por isso que precisa de irmãos mais maduros nesse ministério apostólico,
que junto com a igreja, e eles têm autoridade do Senhor para isso, né, reconhecer. E para que tire essas questões, né, porque muitos irmãos eles estão disputando só poder, né, disputando. Então, assim, aqueles irmãos que têm servido, né, nas assembleias, que a igreja reconhece, e que tem as qualificações, que o Senhor possa dar, assim, coragem para esses irmãos assumirem, né? E aqueles que não têm as qualificações, que o Senhor nos ajude a ajudá-los. E que eles não tenham a qualificação, mas estão cobiçando, né, essa posição, e às vezes com motivos errados, né? Que o Senhor nos ajude a ajudá-los, e que eles vejam, né, que tem que esperar um tempo, né, de tratamento de Deus. Quem sabe lá na frente, né, o Senhor pode realmente, eles se sujeitarem ao Senhor e as coisas mudarem, né? Às vezes muda, né? Muda o coração. Mas esse é um momento importante, né, irmãos, aqui, né, no Rio de Janeiro. Por muito tempo tiveram poucos irmãos aí nesse serviço, e é um serviço muito pesado, precisa de mais irmãos para ajudar. Hoje, entre os irmãos, apenas um é, entre aspas, oficialmente reconhecido, né? Então, oi? O Elias também, sim, Elias chegou depois, é verdade, mas porque os irmãos vieram de outra história, né? Na história dos irmãos lá, os irmãos já eram reconhecidos. Mas aqui, do outro lado aqui, dos mais antigos, né? Então só tinha um irmão e precisa, né, irmãos, de outros irmãos. E tem irmãos que estão hoje já desenvolvendo esse serviço. E que eu creio que a igreja reconhece. Então esses irmãos também precisam ser conduzidos de uma forma mais explícita, né, no meio dos irmãos. Deve ser feito alguma coisa nesse sentido, né? A gente precisa colocar em ordem essas coisas. Como Paulo fala para Tito colocar em ordem. Então precisa ser colocado em ordem. E claro que precisamos, irmãos, ter um tempo de oração, né? Precisamos orar e buscar o Senhor para que isso aconteça de uma forma muito saudável, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito em paz, de uma forma que traga muita alegria para os irmãos, para o rebanho de Deus, né? Que traga tranquilidade e que não pode ser precipitado nisso. Paulo fala, né, para Timóteo que não precipite, não impõe as mãos precipitadamente sobre as pessoas. E está falando ali sobre presbíteros, que às vezes impõe as mãos sobre ele, constitui, reconhece aqueles irmãos. E feito esse trabalho, irmãos, não tem como desfazer. E pode ser ruim, né, se você for precipitado. Então, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a palavra, e a gente precisa, né, ver aquilo que a palavra de Deus diz, quais são as qualificações, olhar, ver o fruto, né, do trabalho das pessoas, ver o coração, né, e as pessoas, como a palavra diz, né, as boas obras não se podem ocultar, né? Então, as pessoas que fazem o serviço e estão fazendo, não tem como ocultar. Né? O corpo reconhece, né? Porque as obras aparecem. As obras aparecem. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Esse é um ponto muito importante aqui entre nós, né, no Rio de Janeiro, e precisa ser restaurado, né? Outros irmãos precisam explicitamente tomar essa posição e avançarmos, né? A gente precisa avançar, precisa prosseguir. Senão a gente vai ficar aí pisando no mesmo lugar sempre, né? Patinando, né? Sempre no mesmo lugar. A gente precisa ir. E ter ousadia no Senhor. Né? Temos que ter ousadia no Senhor. Tá bom, irmãos, hoje é isso. Passei 8 minutos aí, mas queria dar só essa panorâmica. E talvez nas próximas oportunidades a gente dá um foco maior. Amém?